Lá em 2 Pedro, capítulo 2, na versão ARA, versículo 19. Dois 19. Quem encontrou, diga amém. Vamos lá. Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Olha essa parte B agora. Pois aquele que é vencido, grife isso aí se você puder. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Vamos ler de novo essa última parte. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Amados, preste bem atenção. Eu quero ser bem objetivo com vocês aqui no culto. Eu quero falar de algo que é muito interessante e muito importante para as nossas vidas, sobre a questão de nós não controlar as nossas emoções, não controlar aqui dentro o que nós muitas vezes sentimos quando uma ira quer tomar conta de nós, quando a ira quer nos impulsionar a tomar decisões que não foi Deus que mandou. E muitas vezes somos escravos das nossas próprias emoções, somos escravos da própria raiva. Sabia que isso lhe faz perder muitas bênçãos? Isso é uma porta que se fecha, é um impedimento que acontece. Sabia que quando ele está dizendo assim que é vencido, aquele que é vencido, quantas vezes o inimigo te vence? Quantas vezes esta semana o inimigo venceu você? Alguém te provocou, alguma coisa deu errado no seu trabalho, na sua casa, na sua vida. Qual foi a sua reação? Como é que estava o seu emocional esta hora? Eu vou saber se eu estou escravo do que muitas vezes tem me vencido é na hora que as coisas acontecem. Aqui Pedro está dizendo assim, olha, é vencido. Quantos que são vencidos? Eu não aguento mais. Eu falei mesmo. Eu tinha que colocar para fora. Você perdeu, você foi vencido. Quantas vezes você teve a chance de mudar aquela situação, mas muitas vezes você é escravo do vencedor e você acaba deixando ir embora. Quantas vezes você teve a chance de dar uma virada na sua vida, mas por você ter dentro de você esse descontrole, que muitas vezes você traz consigo dizendo é culpa do meu pai, culpa da minha mãe, eu trago isso de infância, e por isso que muitas vezes a minha reação é esta: eu não aceito o que está acontecendo comigo, porque com o outro é assim, comigo não. Olha você sendo escravo. Aquele que é vencido fica escravo. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas estão escravos daquele que é vencedor. O inimigo número 1 das nossas almas, que é Satanás, ele se alimenta muitas vezes da nossa, muitas vezes chamada raiva. Quando você fala, eu não aguentei, eu tinha que fazer, aquele momento de ira que você teve, aquele momento de quebrar tudo, de falar coisas que não devia, aquele momento que você teve de ir para a rede social, colocar um texto enorme, para poder atingir alguém. Você foi vencido.
Você não venceu nada, você perdeu. Você tentou mostrar para alguém que você está bem. Não, você está tentando maquiar algo. Você está atrás de uma maquiagem, ou seja, você está atrás de uma mentira. Que muitas vezes, quando você lembra, você começa a ter aquele momento de raiva. Alguém te provoca em um estacionamento, alguém te provoca na rua, alguém te provoca no trabalho, pronto, o inimigo te vence, e você pode perder as melhores oportunidades da sua vida. Sabia? Grandes oportunidades, tem oportunidades que elas não voltam, elas passam e não voltam mais. Nós temos muitas referências bíblicas de pessoas com acesso de raiva perderam promessas, perderam uma promessa. Então aqui nós começamos a aprender, por mais que Deus nos ama, mas a promessa, ela é condicional, existe uma condição. Deus estabelece uma condição para que a promessa dele se cumpra. Se eu sair da vontade dele, eu perco a bênção. E muitas vezes você está sendo vencido por pessoas. Pessoas estão te vencendo, pessoas que te provocam, pessoas que muitas vezes, por infantilidade, pessoas às vezes por falta de maturidade, acabam te provocando por coisas tão bobas e você cai facilmente. E nós costumamos falar assim, e perdemos a bênção. Quantas bênçãos pode ser que você já perdeu na sua vida por você não ter o autocontrole? Porque um dos frutos do Espírito, que são 9, é domínio próprio. Você quer saber se o Espírito Santo realmente está com você? Testifica, porque Ele vai testificar quem nós somos. Você quer saber se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É nesta hora, quando o inimigo tenta tirar a tua paz. Repare para você ver que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, a grande maioria, estão descontroladas. Esse dia eu estava conversando com a bispa, eu ouvi um vídeo na internet de um senhor, eu não sei que idade que ele tinha, mas um senhor já de cabelo bem grisalho, aparentando, tem uns 1,70 m por aí, e ele estava no carro dele, parece, o que deu a entender ali, que o motociclista o deu uma fechada, alguma coisa assim. E nesta que parou no semáforo, esse senhor já desceu com tudo do carro, já desceu, já babando de raiva. E o que ele faz? Desfere tapa no capacete do motociclista. O motociclista também, não se contendo, começou a esmurrar esse senhor, mas dar soco sobre soco, mas sem dó, mas só na cara, dando soco. E ele começou a ver que ele perdeu. Ele encostou no carro e o cara continuou batendo nele, até que o rapaz viu que ele não reagia mais. Ele parou, xingou ele, falou um monte de coisa, não sei o que foi. Ele entrou no carro, o rapaz colocou a cabeça dentro do carro e continuou xingando ele. Vai que esse senhor tivesse uma arma dentro do carro, né? E já com a cabeça em outro lugar, já desce um tiro. Então eu posso dizer que os dois perderam, ninguém ganhou. Aquele senhor podia ter tido um prejuízo muito maior na sua vida, porque ele achou que o rapaz iria ficar quieto,
Mas não foi isso que aconteceu. Só que depois de ele apanhar tanto, aconteceu isso. Muitas vezes somos assim. Pode ser que você não apanhe aí fora em um desentendimento com alguém, mas no mundo espiritual você perde feio. Quando nós perdemos a cabeça com algo, eu quero te falar uma coisa: quando o inimigo começa a fazer pressão sobre você, alguma coisa está fazendo pressão na sua vida, você não dorme direito, você está assim naquele seu limite, mas você está segurando, você está buscando a Deus, é sinal que algo grande está para acontecer da paz de Deus na tua vida. Só que o inimigo vai fazer de tudo para que você perca a cabeça e vai, para de ser bobo, resolve do teu jeito, você não vai deixar para depois, você vai. E Deus está falando com você aqui esta noite. Para de ser escravo do vencedor. Quem era para estar vencendo era você. Eu não vou para a igreja hoje porque eu estou irado. Perdeu, ficou escravo. Não vou para a igreja hoje porque eu estou com uma dor de cabeça terrível. Perdeu. O Senhor fala em Isaías: no silêncio você vencerá. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu pensei que ia ter mais um glória a Deus. Vou falar de novo. Deus falou assim, fala em Isaías: no silêncio você vencerá. Fala assim comigo: é no silêncio que eu vou vencer. E é desse jeito. Veja no Salmo 106, versos 32 e 33. Eu quero que, se você puder acompanhar, se não puder, você veja aí na tela aí. Salmo 106, 32 e 33. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou irrefletidamente. Olha o que Moisés fez, falou sem pensar. Pode ir. Não exterminaram os povos, como o Senhor lhes ordenara. Antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Olha, na Bíblia NTLH diz assim: o povo, coloca lá no 32 de novo lá para mim, querido. Na NTLH fala assim: depois das fontes de Meribá, o povo fez com que Deus ficasse irado, e quem sofreu por causa disso foi Moisés. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado, que ele disse coisas que não devia. Eu quero te perguntar uma coisa, olha bem aqui para mim. Já aconteceu com você um momento que você falou coisas que não era para você ter falado? Era melhor você ter ficado quieto? É a mesma coisa que um casal. Muitas vezes começa uma briga por coisa tão pequena, tão boba. Se um ficasse quieto, a briga não se estendia. E assim acontece com todos. Moisés, ele vai perder a bênção porque ele foi na onda do povo, ele ficou irado. Ele vai relatar em Deuteronômio 3:26 assim: porém o Senhor ficou muito irado contra mim por causa de vocês, e não atendeu minha súplica. E Deus disse:
não me fale mais nisso, ordenou ele. Olha aqui para mim, Deus é Deus de amor? Sim ou não? É ou não é? Você está em dúvida? Vou perguntar de novo. Deus é um Deus de amor? Ele te ama? Fala assim: Ele me ama, por isso eu estou aqui. Agora veja só, o que Moisés está dizendo aqui? Ele chegou assim, ele estava dizendo para o povo: por causa de vocês, eu fui na onda de vocês, na provocação de vocês, eu perdi a maior vitória da minha vida. Qual? Não posso entrar na terra prometida. Perdi a bênção. E ele foi chegar para Deus e dizer assim: Deus, sabe aquela criança assim, né? E nem o filho do pastor Thierry, quando ele pega ele bagunçando, ele vem e fala assim: olha minha mão como é que está. Ele dá uma disfarçada. É o jeito do pai, mas só que o pai não é assim. Mas veja, sabe quando a criança chega para você e começa a dizer assim: mãe, mas dá um jeito, quebra o galho, e você fala: não tem jeito. Deus sendo mesmo um Deus de infinita misericórdia, mesmo sendo Deus que a palavra do Senhor diz que a sua misericórdia se renova a cada manhã, Deus disse para Moisés: você não vai entrar na terra prometida porque você foi na onda dos outros. Você não vai entrar na terra prometida porque você ficou irado. Eu falei para você falar para a rocha, e eu ia fazer com que a rocha desse água, mas porque você deixou que a provocação daquele povo, que era o próprio diabo por detrás, fez com que Moisés esquecesse o que Deus falou. Moisés pega o cajado dele e bate na rocha. Saiu água da rocha? Saiu, só porque ele bateu na rocha, ele não falou para a rocha. Deus fala para ele assim: não toque mais nesse assunto, que eu não quero ouvir mais falar sobre isso, porque já está decidido, Moisés, você não vai entrar na terra da promessa. Você vai ver, eu vou permitir que você veja. Se você continuar falando, nem ver você vai ver a terra, você vai perder a chance até de ver. Fica quieto. Isso é Deus, gente. Por quê? A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Muitas pessoas têm esse momento de ira. Eu tenho certeza que aqui, 1 ou 2 ou 3, eu acho, já teve um momento de ira. A questão daqui de irar e não pecar é você não externar o que está aqui. Nós perdemos quando externamos o que nós estamos aqui dentro. Eu não aguentei, eu explodi, tá bom. Eu bati mesmo, tá bom. Moisés, só que você não vai para onde eu já havia prometido para você. O que Deus estava fazendo com Moisés? Olha aqui, encurtando os seus limites, gente. Deus está trazendo algo para nós aqui nesta noite, que nós podemos perder as maiores bênçãos da nossa vida, ou encurtar os nossos limites, por causa dos outros, por causa de pessoas, ou por causa de provocação. O diabo sempre está tentando por detrás tirar sua graça, fazer você quebrar tudo, falar coisas que não deve, ofender, xingar. Eu vou pedir demissão desse emprego, eu não quero mais ficar nesse negócio. Que é isso? Hoje as pessoas por nada saem de emprego, pedem demissão, não querem saber de trabalhar, porque não sei quem falou, porque não sei quem, e vão, quando vai começar a trabalhar em outro lugar, já vem com aquela linha de pensamento: se acontecer a mesma coisa que aconteceu lá atrás, eu não vou deixar. Aí o diabo fala: vai acontecer, e vai ser pior.
Porque o inimigo sabe aonde você ainda está perdendo, e você está sendo escravo. Pare de ficar falando que Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe sim de todas as coisas, só que você pode estar atrasando e encurtando os seus limites, ou perdendo as melhores vitórias da sua vida, por um momento de ira. Moisés, ele está vivendo um momento que Deus está colocando freio na sua vida. Imagina só, tantos anos peregrinando pelo deserto, 40 anos, e quando chega perto da terra, Deus fala: veja a terra, mas você não vai entrar, porque você não me obedeceu. Você preferiu dar o ouvido para outros. Fala assim comigo: eu tenho que ouvir a voz do Senhor. Fala de novo: eu tenho que ouvir a voz do Senhor. Fala assim para o seu irmão: se em algum momento alguém provocar raiva em você, não faça o que você quiser, aquete o teu coração, porque é o Senhor que vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. Tem glória a Deus aqui na igreja? Você pode aplaudir Jesus? Veja, uma passagem bem legal, se você puder abrir, lá em Êxodo 34. Êxodo 34, segundo livro da Bíblia. Êxodo 34. Êxodo 34, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Veja muito bem, se você vai acompanhar na tela ou na sua Bíblia, veja o que está escrito aí. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Volte de novo. Ali Deus está dizendo assim: da primeira vez eu te dei as tábuas, só que agora você vai lavar essas tábuas. Estou te dando uma chance de recuperar coisas que durante a sua vida você quebrou, Moisés. Eu acho que Deus está falando com alguém aqui esta noite. Tem coisas da sua vida que Deus está fazendo você voltar um pouco, pensar um pouco a sua mente, abrir o seu entendimento, porque tem coisas que podem estar travadas na tua vida. Não é porque isso, ou alguém, ou aquele, o que for. Eu não estou dando moral para o diabo não, gente. Só que tem coisas na vida de pessoas que ficam travadas, não anda, porque ela não consegue reconhecer de coisas que foram quebradas ao longo da sua vida, que foi ela que quebrou, ela mesma. Coisas que Deus deu para você, e você, por não vigiar, ser uma pessoa que perde a paciência facilmente, se ira por causa de outros. Para de perder tempo com os outros. Para de perder tempo com pessoas que tiram a tua graça. O inimigo já entendeu aonde é o teu lugar de escravidão. Ele já entendeu. Então ele vai usar situações para tentar mexer com você, para tentar arrancar de você o pior de você que está aí dentro.
E Deus não quer que o pior de nós venha para fora. Como Paulo fala na carta de Romanos: aquilo que eu queria fazer, falar, eu não fiz. Eu fiz aquilo que eu não queria. O momento da raiva vai fazer você falar o que você não queria falar, mas quando passa você vai falar assim: puxa vida, eu não podia ter falado aquilo. Mas já foi, quebrou. Tem tanta gente quebrando um relacionamento, quebrando um casamento, quebrando oportunidades da sua vida, porque não vigiam. E aqui Deus está dizendo assim: Moisés, eu vou te dar uma chance, porém, aquilo que você perdeu, é você que vai ter que fazer essas tábuas agora, porque foi você que quebrou. Moisés, ele assume isso aqui. Mas tem pessoas que sabem que quebrou tábuas na vida. Tábuas, essas tábuas, gente, é o decálogo, é os 10 mandamentos. São as 2 tábuas que Deus deu para Moisés no Monte Sinai. E Moisés quebra essas 2 tábuas. E a Bíblia fala que estas tábuas eram obra de Deus. E Deus está olhando para Moisés. Nesse capítulo, Moisés está tendo chance. Em Números, ele não teve chance. Só que você viu que ele repete? Aqui foi a tábuas. Aquele outro que eu li foi em Números 20. Números 20 ele bate na rocha. Por quê? Por causa da raiva. Raiva, né? Eu tenho raiva por causa do meu pai. Eu tenho raiva por causa da minha mãe. Sabe o que você precisa fazer? É falar com aquele que a Bíblia diz que ele é manso como um cordeiro, que é Jesus. Ele vai tirar essa raiva de dentro de você, porque você não pode querer ficar herdando de alguém o que é ruim. Nós somos hoje de Cristo. Só que nós temos alguém aqui que foi escolhido para ser líder. E este homem vai dar ensinos aqui para mim e para você. Quantas tábuas você quebrou? Quantos cativeiros você entrou? Quantos problemas financeiros você entrou e Deus falou para você não entrar? Relacionamentos que acabou na sua vida porque você não teve paciência. Você quer do seu jeito. Quantos empregos maravilhosos você perdeu. E Deus está trazendo aqui você hoje, não para te dizer, você não vai entrar na terra da vitória. Deus está dizendo assim: eu estou te dando uma chance. Para de quebrar as coisas. Para de quebrar princípio. Para de ficar falando esses negócios que eu sou assim mesmo. Não, você não é assim mesmo. Se eu sou de Cristo, eu estou crucificado com Ele. Eu estou morto. Eu estou morto para este mundo. Fala assim comigo: eu não posso quebrar tábuas. Veja o capítulo 32. Olha o versículo 16, leia comigo. Versículo 16, Êxodo. Capítulo 32, versículo 16. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura é a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Veja isto. Olha o versículo 19. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte.
ele, no versículo 20, ele fala assim: pegando no bezerro que tinha feito, queimou e reduziu a pó, e que espalhou sobre a água e deu a beber os filhos de Israel. Olha aqui, Moisés sabia que era um ataque demoníaco, porque aquele povo estava adorando um bezerro, boiaspe, era um boi do Egito, era um deus do Egito. O povo saiu do Egito, olha que interessante, eles estavam salvos, mas não estavam libertos. Salvo, mas não liberto. Tem gente que está na igreja, mas não está liberto. Tem gente que é salvo, mas não está liberto. Continua com a mesma prática do passado. Esse povo estava salvo, mas não estava liberto. Continuava do mesmo jeito. Moisés, ele quebra. Você viu que a obra que ele quebrou era de Deus. Para de quebrar as coisas que é de Deus por causa de alguém. Que besteira é essa? Não vale a pena você perder a sua bênção por causa de erro de outros. Toca a sua vida. Vai para frente. A vingança não vai te levar a lugar nenhum. Só que Moisés, ele dá um exemplo interessante. Ele quebrou as tábuas, mas também ele moeu o boi áspero. Quer dizer, eu posso ter quebrado as tábuas, mas esse demônio não se levanta mais. Eu posso ter quebrado algo na minha vida, mas este mal não vai ter mais força na minha vida, em nome de Jesus. Vou falar de novo para o crente que está aqui. Tem glória a Deus aqui na igreja? Fala assim, levante as suas mãos, fala assim: em nome de Jesus, eu não vou quebrar nenhuma tábua na minha vida, mas o mal hoje ele sai do meu caminho. Você pode glorificar o Senhor? Abre em Efésios capítulo 4, versículo 26. Efésios 4, 26. Efésios 4, versículo 26. Ali, ó. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Fala assim comigo, volta ali, volta. Fala assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Próximo. Nem deis lugar ao. Pode falar que não vai te acontecer nada, irmão. Fala de novo. Nem deis lugar ao diabo. Ó, então vamos falar assim: cuidado, hein? Não dá lugar para o inimigo. Volta um pouquinho. Olha que interessante. Irai-vos e não pequeis, já falei para vocês o que é. Ok? Agora ele está dizendo assim, ó: não se põe um sol sobre a vossa ira. Ele está dizendo assim, ó: resolva tudo antes de dormir. Não vai dormir com problema. Não vai dormir com o coração irado. Não vai dormir revoltado. Amanhã passa, eu durmo, passa. Aí sonha feio. Aí pensa que é isso, que é aquilo. Acho que é porque eu comi demais. Não, é porque você dormiu irado. Aí quem que agiu a sua vida? Vai lá, passa o outro. Você deu lugar ao diabo. Por isso que você é escravo. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Fala assim comigo assim: Senhor Jesus, eu abençoo o meu casamento. Quando um casal briga e vai dormir brigado, e dorme cada um para um lado, fica aquele vácuo no meio, aquele vazio. Não finge não, casal. Deus está falando com alguém aqui. Você faz de que eu não estou entendendo nada, não. Vai dormir, aí fica aquela valeta no meio dos dois. Sabe quem que está no meio de vocês dois? Me pergunte quem. Quer que eu fale? Você já sabe, né? Olha quem que vem deitar com vocês na cama.
O diabo. Olha, quando você vai dormir cheio de ira no coração, olha quem deita com você lá. Aí depois você pergunta: por que está dando tudo errado? Veja o versículo, o 27 aí. Já li, né? Já li, 26 e 27. Isso? Não deis lugar ao diabo. Isso. Ó, Deus está nos ensinando algo aqui muito importante. Pode ser que tenha uma vitória muito grande para chegar para você, não. Pode ser, não. Está chegando. Só que quando a porta, a bênção está chegando, lá vem o inimigo querendo armar uma para você e você cai. Aí você dá lugar para quem? Para o cão, gente. Eu vou lá na igreja, posso expulsar esse demônio. Que isso, irmão? É você que dá lugar. É você que deixa o inimigo fazer o que quer de você. Você está sendo escravo do vencedor. Você não é escravo, você é filho. Grite bem alto: eu não sou escravo, eu sou filho. Olha o versículo 4 do capítulo 34, e agora aqui eu encerro. Êxodo 34. Pode abrir aí, irmão, para ir mais rápido. Êxodo 34. Êxodo 34, versículo 4. Lavrou, pois, Moisés das tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Próximo. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto a ele e proclamou o nome do Senhor. Versículo 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor Deus, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Veja o que Deus fala para Moisés fala para Deus, no Monte Sinai. Deus fala assim: agora é eu que vou escrever. O dedo de Deus ia escrever na tábua. Moisés fala quem é Deus. Só que o interessante é que quando Moisés ele sobe catar as tábuas do monte, Deus desce. Ele refez a tábua. Ele fez uma nova. Quem desceu? Deus. Você quer ver Deus descer na tua vida? Seja sincero com Deus hoje. Fala para Deus o que você andou quebrando na sua vida, que hoje Ele vai descer na tua vida com vitória. Vou falar de novo. Seja sincero com o Senhor. É você e Deus. Queremos vitória sim, o nosso Deus é um Deus de vitória. Só que Moisés, ele vai reconhecer no versículo 8 e 9, ele vai: perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e tomamos-los por tua herança. Moisés está dizendo assim: Senhor, não é só o povo que errou, eu errei também. Não é culpa só de alguém por você ter quebrado algo na tua vida, meu querido. Para de culpar os outros. É você que muitas vezes está caindo nessa. Eu estou assim por causa de outro que eu não aceito o que fez comigo. Eu estou assim porque aquela pessoa falou assim de mim. Eu estou assim porque aquela pessoa me provoca. Moisés fala assim: eu não vou mais quebrar tábuas, Senhor, mas eu quero que o Senhor me perdoe, porque eu também tenho culpa dessas quebra dessas tábuas. Não é só o povo, mas sou eu. Deus desceu naquele lugar. Você viu que lindo? O que Deus Ele quer de mim, de você, é que reconheça
olhemos para dentro de nós mesmos, analisamos a nossa própria vida e falamos: Senhor, quantas tábuas eu quebrei, quantas oportunidades da minha vida eu perdi. Por quê? Porque eu não soube ficar de boca fechada. Eu fiquei irado, eu queria achar um culpado pelo que estava acontecendo. E Moisés vai dizer como desse jeito para Deus: o culpado sou eu. Se eu tivesse ficado quieto, esperado em Deus, o diabo não tinha encontrado lugar na minha vida. O diabo quer isso com você, ele quer te destruir. Fique de pé.